Coletiva Tendências. Olá, eu sou Patrícia Lapuente com mais um episódio do Coletiva Tendências para você. O podcast de coletiva.net que traz as tendências das áreas da comunicação e também do marketing. Quem conversa comigo desta vez é o publicitário, diretor de atendimento e relacionamento da Closer e, é claro, também professor Marcelo Correia. Já imaginou se as aulas que você assiste hoje na universidade se encaixassem no seu estilo de aprendizagem, assim como a maneira como aprende melhor lhe fizesse cumprir os objetivos educacionais? Oferecer ao aluno a possibilidade de escolha por tecnologias e experiências alinhadas ao perfil é um dos pilares do ensino personalizado, que é exatamente a nossa temática de hoje. Mas antes da gente começar, é sempre bom lembrar que nosso programa tem o apoio do grupo MVM, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados. Já a edição e pós-produção é da Padrinho Conteúdo, enquanto a produção de coletiva.net. Tudo bom? Tudo bem, bom dia, Patrícia. Um bom dia. Marcelo é professor universitário, é isso mesmo, Marcelo? Isso, professor há 9 anos. Então, vou pedir já, antes da gente entrar na nossa temática, que tu conte um pouco da tua trajetória. Tá, certo, vou contar então. Docência sempre foi minha paixão, me formei em publicidade e propaganda em Pelotas, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e vim a Porto Alegre, trabalhei como marketing, trabalhei em agências, mas a docência era minha paixão mesmo, aí fiz especialização, mestrado, e comecei a docência há 9 anos atrás. Estou há 9 anos no IPA, sou professor de publicidade e propaganda, e estou há 7 anos na Uniriter também como professor de publicidade e propaganda de graduação e às vezes em alguma disciplina de pós-graduação. E tenho uma agência de publicidade também há 8 anos, a agência Closer, é onde eu atuo como diretor de relacionamento e criação. Tá certo, então. Bom, então vamos para a nossa temática de hoje. E para começar, em relação aos métodos de ensino, acreditas que a personalização dele é uma possibilidade educacional em expansão? Sim, com certeza. Então, assim, a forma como eu fui educado na minha infância foi num sistema padronizado de educação. Então, eu sempre percebia que a gente tem colegas que tinham mais dificuldade de aprender e outros colegas tinham mais facilidade de aprender. Mas a forma era a mesma, o método era o mesmo, né? E aí, a personalização da educação, que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil, mas já cresceu lá fora há muito tempo, eu acredito que é uma das formas mais efetivas de transmitir o conhecimento. E estamos acostumados, né, com modelos mais padronizados. Por que é importante se pensar em uma forma mais personalizada para o ensino? Porque a gente tem que enxergar o aluno como o centro do processo de educação. Essa é a questão que o professor ele tem que esquecer. Não é simplesmente um emprego qualquer, né? A gente tem uma missão, a gente tem uma vocação e a gente precisa transferir e construir e reconstruir o conhecimento junto com os alunos. Então, assim, a gente entendendo que cada aluno é um indivíduo, ou seja, ele é único, ele tem suas características específicas, até na forma de aprender, quanto mais personalizada for a educação, mais facilmente ele vai encontrar maneiras de entender o que tu queres transmitir para eles. Por exemplo, eu sei que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, talvez, mas a gente se inserir dentro do contexto do aluno, né? Às vezes eu consigo ensinar um conteúdo melhor e que ele absorva melhor o conteúdo porque eu parto de um seriado que todos estão comentando em sala de aula. Então eu tento contextualizar e trazer aquele exemplo para eles, assim. E também por alunos com dificuldades distintas assim de aprendizado. A gente sabe que tem pessoas, a gente é dividido, segundo alguns autores, né? Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas, precisam de múltiplos estímulos assim para aprender. E aí a gente precisa encontrar a melhor maneira. Quanto mais personalizado, mais individualizado, melhor para transmitir o conhecimento. Concordas que esta personalização nada mais é do que uma série de estratégias pedagógicas voltadas a promover o desenvolvimento dos estudantes de maneira individualizada e respeitando as limitações e talentos de cada um? Exatamente. Eu acho que a gente pensar num ensino personalizado é a gente reconhecer, que é o que eu te disse, de reconhecer que cada um é único e não é pior ou melhor que ninguém.
Eu acho que é promover igualdade. Eu acho que conversa muito com a educação inclusiva, que as faculdades, por exemplo, são obrigadas a ter, né? Se a gente tem um aluno com determinada deficiência, a gente tem que preparar um material específico para ele. Então, se discute muito isso na educação inclusiva, né? Aí eu tenho um aluno com baixa visão, com deficiência visual, eu tenho que desenvolver um material diferente, fazer uma avaliação diferente. Isso é dever da faculdade. E o professor tem que estar engajado nisso. Tranquilo até aí. Então, se para um aluno que tem determinada deficiência eu tenho que desenvolver um material especial e eu me sinto apto e a faculdade permite que eu faça isso, por que se eu tenho alunos que são mais auditivos e alunos que são mais visuais, alunos que demoram mais para aprender, por que eu não posso personalizar para eles também? Sim. Né? Como é que eu vou fazer uma mesma prova com as mesmas questões para todos, se quando eu estou discutindo o assunto em sala de aula parece que todos estão entendendo. Na hora do resultado da prova, a gente vê que tem uns que tiraram uma nota muito baixa, outros uma nota muito alta. Talvez a forma de absorver o conhecimento. Então, faz eu repensar a forma de avaliar eles também. É tudo isso. E para ti, mesmo com tantas possibilidades do próprio aluno personalizar o estudo, como escutar podcasts e ver vídeos na internet, por exemplo, ainda é necessário o professor se preocupar também com isso? Muito, né? O professor é o exemplo na sala de aula. Às vezes, de uma maneira pejorativa, eles brincam e chamam a gente de mestres, né? E às vezes é por respeito, por admiração. E eu gosto de acreditar nessa segunda opção. Então, quando um aluno de 17 anos, 18 anos, diz assim, prof, tu é o meu mestre, né? A gente tem que parar para refletir sobre o que ele está dizendo ali. Poxa, tu é minha referência, tu és o meu exemplo. Eu quero te seguir, eu quero me espelhar em ti. Então, eu acho que nós, enquanto professores, a gente tem o papel de dar o exemplo para o aluno. Se a gente se mostrar interessado, se a gente mostrar que a gente enxerga ele como indivíduo e não como número, que a gente entende as limitações deles, eu acho que eles replicam isso, né? E eu acho que a gente é um ator central assim, na personalização do ensino. O professor é central. E qual é a importância da tecnologia nessa personalização do ensino e o papel dela? A tecnologia é algo que não tem mais como fugir, não tem mais como escapar, né? Então existe uma crítica muito grande a, por exemplo, ensinos EAD, porque é uma videoaula, será que o aluno vai aprender tanto quanto uma aula presencial? Que são outras discussões, até para um outro papo. Mas não tem como escapar, a tecnologia é importante. O aluno hoje na sala de aula, quem é professor sabe, é inevitável, assim, a gente não tem como competir com o celular, com o WhatsApp do aluno. Ele está o tempo inteiro preso, né, naquilo ali, na tecnologia. Ele gosta de múltiplos estímulos, principalmente o novo perfil de aluno universitário. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver a tecnologia como aliada. Então, na hora de fazer um exercício, eu já proponho que pesquisem no celular, para eu não me sentir incomodado que eles estão, 90% da turma está com o celular na mão durante a aula. Então, eu tento entrar no contexto deles. Olha, vou dar um exercício agora, a gente vai fazer uma discussão e vou problematizar determinado assunto, mas antes eu quero que vocês fiquem meia hora no celular, pesquisando referências no YouTube, olhando no Google, e aí eu estimulo que eles usem, né? E permite também essa personalização, assim, de tarefas, de eles postarem o trabalho ao invés de imprimir. As pessoas acham assim, a tecnologia, mas aí eu quero o trabalho escrito para ler, mas assim, a gente é mais ecológico se a gente envia um trabalho via sistema, né? A gente não está gastando impressão, não está gastando papel. O aluno está no ambiente dele, ele está enviando e-mails, ele está olhando o YouTube, ele faz o trabalho, ele posta o trabalho. Eu tenho muitos alunos que eles, de criação, eles postam o trabalho no Instagram e me mandam um direct dizendo, professor, se puder dar uma olhada no meu perfil, para eu olhar e comentar o trabalho. Eles vão postando o andamento do trabalho no Instagram. Então isso é muito legal, isso é muito novo e a tecnologia é fundamental, eu acho, para tornar isso personalizado. Apesar do penso, né, para diversos tipos de personalização, há uma grade curricular que precisa ser respeitada. Como é que é para driblar essa situação? É bem difícil. É bem difícil porque, especialmente na faculdade, realmente tem a grade curricular e aí vem a orientação, inclusive, dos assuntos que são pontuados por aula. O professor ele fica levemente engessado naquele formato. Mas ele também tem a liberdade de ensinar aquele conteúdo que ele precisa ensinar da forma que ele julgar mais adequado.
Então, assim, a forma de driblar a padronização, assim, tenho que ensinar determinado conceito de marketing, mas uma grade curricular não me proíbe ou não me inibe de ensinar esse conceito de marketing a partir de um episódio do La Casa de Papel do Netflix. Então, eu posso trazer algo do contexto, eu posso trazer algo da realidade deles, eu posso exemplificar do jeito que eu quiser e eu consigo transmitir o conhecimento que eu tenho que transmitir. Eu acho que a diferença é a criatividade. E tu concordas que com o ensino centrado no aluno, os estudantes ganham a média, que tem a possibilidade de conduzir os processos de aprendizagem deles? Sim, eles ganham muito, assim. Eu acho que a gente tem exemplos, assim, já tem escolas de ensino infantil aqui em Porto Alegre que trabalham com metodologias diferenciadas, né, que são super centradas no aluno. Eu acho que o ensino ele deve ser centrado no aluno. A gente tem uma missão de ensinar e essa missão de transmitir conhecimento. Eu me sinto como professor responsável pelo que aquele aluno vai absorver. Então, assim, eu sou um professor que eu me importo. Se eu vejo um aluno que está com um semblante mais cabisbaixo ali, eu vejo que ele está triste, eu pergunto, está triste? O que está acontecendo hoje? Tu está bem para a aula de hoje? A aula de hoje é um assunto importante, eu preciso que tu participe. Então, assim, eu gosto muito de estimular o aluno e de mostrar que ele é o centro daquele processo todo. Que sem ele eu estaria dando aula para a parede. Eu estou dando aula para cada um deles. Então, essa dinâmica de caminhar entre os alunos, de olhar eles nos olhos, de perguntar um pouco sobre a vida deles, claro, sem entrar tanto na intimidade, mas de perguntar um pouco sobre a vida deles, de pedir que eles exemplifiquem, são formas de mostrar que aquilo está sendo feito para ele, especialmente para ele. E que tipos de personalização de ensino te recordas para citar? Exemplos de personalização, vários, mas o uso de redes sociais para algum trabalho de aula, o trabalho de mentoria. Por exemplo, eu convido muito profissionais do mercado para avaliarem trabalhos dos alunos ou orientarem o processo de criação do trabalho do aluno em sala de aula. Então, essas questões assim de mentoria, de trabalhar com temáticas sociais, de usar tecnologia, de trabalhar com processos criativos, assim. Eu uso muito técnicas teatrais para as aulas. Eu acho que essas formas elas vão personalizando mais a aula e o conteúdo é mais absorvido pelos alunos. É isso que eu ia te perguntar agora. O que tu utilizas em sala de aula? Canto, danço. Não, mas eu utilizo muitas técnicas teatrais, né? Eu utilizo muito exercícios de argumentação. Eu faço assim, não importa qual seja o trabalho, qual seja o tipo de trabalho, os alunos eles sempre são ouvidos. Então eu tento dividir a aula em 2 períodos. Um período de conteúdo teórico e depois do intervalo é praticar o que nós aprendemos. E aí eu sempre trabalho essa prática através de dinâmicas de desinibição, oratória, eu uso técnicas teatrais, faço com que eles defendam qualquer tipo de trabalho, eu faço mesa de debate em sala de aula e é muito interessante, assim. Tem um exemplo, tinha uma disciplina que eu era responsável, que eu tinha como um dos objetivos principais da disciplina ampliar o repertório cultural dos alunos. Alunos de primeiro semestre, 16 a 18 anos em sua maioria, e aí eu tinha que ampliar o repertório cultural deles. Então eu precisava que eles entendessem assim que existiu Maria Callas, Chacrinha, né, comunicadores antigos, coisas que para um aluno hoje de 16, 18 anos não faz nem ideia de quem são. E eu precisava que eles se interessassem por aquilo. Então eu peguei e usei o teatro para isso. Eu sorteei numa turma de 50 alunos, 50 personalidades marcantes que eram importantes para eles ampliarem esse repertório cultural. E aí, cada um deles tinha que desenvolver uma apresentação de 3 a 5 minutos, contando quem foi aquela pessoa de uma maneira performática. Então, um exemplo que me marcou muito foi o Walt Disney. O aluno ele pediu ajuda de outros colegas e ele fez como se fosse... Ele se vestiu de Cinderela e fez como se estivesse no divã, numa sessão de terapia, dizendo que tinha traumas de quando foi criado o personagem. Ele fez uma encenação fantástica, assim, uma esquete teatral maravilhosa, assim.
como se fosse a Cinderela sentindo saudades do pai, do criador, e aí foi contando a história como se estivesse no divã. Isso abre a criatividade deles, né? E aí isso faz com que eles se tornem profissionais melhores no mercado. Porque no mercado, especialmente no que eu trabalho, na publicidade, o profissional ele precisa encontrar soluções diferentes o tempo inteiro para problemas corriqueiros do dia a dia, né? Então, eles, forçados na sala de aula a fazer isso, a encontrar uma maneira criativa de contar a história de alguém, desperta ainda mais a criatividade para que eles tragam mais resultados no mercado também, nos estágios, no trabalho, tudo. Eu acho bem legal. Nesses 9 anos eu tive resultados bem positivos assim, com os alunos. E em relação à comunicação, essa personalização é importante? Sim, muito importante para a comunicação. É também na personalização que a gente descobre as habilidades dos alunos. Então, assim, se eu trabalhar com uma educação personalizada e potencializar as qualidades de cada um, essa questão de identificar que um necessita de estímulos visuais só, outro precisa de estímulos audiovisuais, né? Outro memoriza mais se tiver o uso da tecnologia, eu também consigo ir identificando o que eles vão talvez aflorar mais no mercado de trabalho. Então a gente vai conduzindo, eu acho que o professor é um condutor, assim. Tem alunos assim que a gente vai conduzindo e aí no meio do processo ele diz: chegou o momento, eu vou procurar um estágio. Ele disse: experimenta no atendimento publicitário. Experimenta na criação, porque tu começa a observar no que ele se destaca mais, nas características únicas de cada um, e tu começa a direcionar eles, de certa forma, como um mentor, para eles se destacarem mais no mercado de trabalho. Bem legal. Para finalizar, em relação ao futuro, ao teu ver, o que a gente pode esperar em relação a essa personalização do estudo nos próximos anos? O que a gente pode esperar? A gente pode esperar, acho que um compromisso das instituições de ensino em realmente se preocupar com a característica única dos alunos, né? Eu acho que isso existe e, né, várias instituições são preocupadas, vários professores são preocupados, mas acho que é uma consciência de que a educação não é um negócio, né? Como qualquer outra coisa. Então, assim, mesmo que seja uma faculdade paga, tu não estás comprando a faculdade como compra um carro. A gente está adquirindo conhecimento e pagando uma parcela para ter acesso a professores de qualidade, estrutura de qualidade, para ter aquela educação. Então, assim, mas é um conhecimento, uma coisa intangível, assim, e muito fundamental na nossa vida. Então, eu acho que precisa de uma consciência das instituições de ensino de que essa forma de ensinar é importante, porque se elas disseminarem isso, os professores vão pensar dessa maneira, os alunos vão pensar dessa maneira, e aí eu acho que a gente vai ter uma educação mais de primeiro mundo, que nem a gente diz. Eu acho que não dá para sucatear a educação, eu acho que a educação é realmente transformadora, e ela muda a vida das pessoas. A gente ouve muito como professor, alunos... Comecei muito cedo, então eu tenho alunos, né, de 9 anos atrás, que hoje são adultos, que têm família, que têm negócios próprios. Esses dias eu encontrei um ex-aluno que mora em Tel Aviv, outro aluno que é assistente de um grande publicitário no Rio de Janeiro. Eles vão longe, eles voam, né? E eles sempre agradecem, assim. Muito obrigado pelo estímulo. Tu disseste para mim que eu era capaz, eu consegui. Então, acho que se a gente tiver a consciência de olhar o aluno como o centro de tudo, a gente vai conseguir ter uma educação de sucesso e cidadãos mais conscientes no futuro. Tá certo, então. Obrigada, Marcelo. Estamos encerrando, então, mais um Coletiva Tendências. Agradeço muito a participação do professor Marcelo por conversar comigo sobre ensino personalizado. Lembrando sempre que este podcast é produzido por Coletiva.net, com a edição da Padrim Conteúdo e com o apoio do Grupo MVN. Não se esqueçam de acessar nossas redes. Estamos no Instagram e Facebook pelo @Revista Tendências. Até mais, tchau, tchau!